Hoje eu vou te mostrar como eu refatorei o meu código e transformei 40 linhas de código para apenas uma. E aí Dev, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Aguiar e você está no Aguiar Dev. Antes de mais nada, semana passada eu gravei um vídeo sobre qualidade de software. Chamei 5 amigos para falar um pouco sobre a rotina, o que precisa estudar para entrar na área, alguns mitos e verdades. Ficou bem legal. Vou deixar o link no card para você ver depois. Ficou um pouco extenso, é um vídeo de mais de 1 hora, mas eu tenho feito alguns vídeos de cortes de alguns momentos-chave muito interessantes. E no final desse vídeo eu vou deixar uma playlist com todos esses momentos para você. Por último e não menos importante, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí e deixa o seu like. Bom, a primeira coisa a se dizer é o que é refactor, ou refatoração em português. Refatorar o seu código significa que você vai pegar o seu código que já existe, vai alterar ele para que fique de uma forma melhor, de uma forma mais simples, enfim, vai ter algum ganho nessa refatoração, porém o comportamento daquele código não pode ser alterado. Então vamos supor, você está fazendo lá simplesmente uma conta de soma e você descobriu um jeito melhor de fazer aquela conta. Você vai alterar o seu código, mas ele tem que continuar somando, que era o que ele fazia antes. Agora, um dos mitos, ao meu ver, na programação, que muito programador tem, não é ruim, tá? Mas é algo que você não pode tomar como verdade. É legal você buscar isso, mas você tem que saber o limite, que é o quê? Menos linhas de código não significa um código melhor, isso é fato. Tá, e por que menos linhas de código não necessariamente significa um código melhor? Existem duas pessoas, vamos chamar assim, que vão ler o seu código, dois tipos. Uma é a máquina, e para a máquina tanto faz se o seu código é muito ou menos. Claro, tem alguns detalhes ali que são importantes de performance e tal, mas a máquina vai conseguir ler, sendo menos ou mais linhas de código. O outro tipo de pessoa que vai ler o teu código é um outro desenvolvedor, uma outra pessoa de verdade. E é essa pessoa que normalmente tem mais dificuldade em ler o código, né? Você mesmo, se pegar o teu código daqui a um tempo, talvez nem consiga ler o seu código tão facilmente. Algo que é muito comum é você olhar para o teu código daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses e falar, nossa, ficou uma porcaria isso que eu fiz. É muito comum e é por isso que nasce a refatoração. E é por isso que é legal a nossa área, porque você está aprendendo continuamente. Aquilo que você fez antes não é inválido, não é invalidado. Aquilo funciona, atendeu naquele momento, mas você continua aprendendo e hoje você sabe uma forma melhor de fazer aquilo. Porém, a gente tem aquele problema que é o que eu falei, outra pessoa vai ler o seu código e aquele código precisa estar legível e não necessariamente aquele código de 30 linhas, né? Ou o caso que eu vou apresentar aqui para você hoje, aquele código de 40 linhas, se reduzido a apenas uma, nem sempre fica legível para a pessoa. Então, cada caso é um caso. Entendeu? Você precisa encontrar o meio termo, sabe? Tipo, eu vou trazer um vídeo sobre isso, especificamente sobre como encontrar o meio termo e mostrar na prática como que um código com menos linhas começa a ficar mais difícil de entender. Bom, agora que você sabe o que é refatoração, vamos para o código, eu vou te mostrar qual foi a minha linha de raciocínio, linha a linha, o que eu fui fazendo, o que eu fui melhorando, porque esse código ele nasceu com 40 linhas e aí eu fui reduzindo, até chegar naquela uma linha e eu vou te explicar passo a passo qual foi a minha linha de pensamento para conseguir fazer essa refatoração. Agora sim, com o VS Code aberto, a primeira coisa que eu preciso te explicar qual é o problema que o meu método se propõe a resolver, o que ele faz de fato, né? Então imagine o seguinte, eu tenho um método que vai receber por parâmetro um número e com base nesse número ele vai avaliar se retorna verdadeiro ou falso, ok? Esse é o comportamento básico dele. Recebe um número e com base nele diz se é verdade ou falso, retorna um booleano. Dentro dele eu tenho um case, eu vou entrar aqui já no detalhe. Aqui no meu projeto eu tenho uma solution, aqui no exemplo 1 eu tenho minha classe principal aqui, que é esse program. Eu vou executar para vocês verem. Run. E aqui vocês veem. O que é impresso aqui no meu console deve contar do início, que é o que a minha função faz, o meu método faz. E a resposta é não. Olhando aqui na minha única linha aqui da minha console application, eu tenho aqui um texto que eu concateno, onde eu tenho uma classe estática com um método estático.
E aqui está recebendo um número fixo, mas eu posso ter N números aqui e cada situação retornar algo diferente. Aonde se ela me retornar true, eu vou imprimir o sim, senão eu vou imprimir o não. Para a gente não ter que ficar testando isso aqui várias vezes, eu fiz uma classe de teste, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Essa classe program a gente não vai ver mais, eu só coloquei aqui para vocês verem, porque senão eu teria, não é o melhor jeito de testar código com um console application. Aqui eu tenho a minha classe estática com o meu método estático. Como eu disse, ele recebe um número inteiro, aonde eu retorno um booleano, dizendo se é verdadeiro, né, ou falso, conforme o que eu estou informando. Você pode ver que o meu método aqui, na primeira linha, ele declara uma variável, inicializando com valor false. Tem um switch case aqui, que conforme o ID, ele verifica qual é o número e retorna true ou false. E aí ele tem uma cláusula default, onde ele atribui false por padrão e retorna essa variável aqui no final. Então vamos começar a dar uma olhada em como simplificar ela, tá? Porém, deixa eu só mostrar antes a classe de testes. Vocês podem ver aqui, eu tenho todos os casos que eu tenho aqui e até uns que nem estão aqui, que são os casos do default e tal, números que eu não espero, que é o que deve retornar false, eu estou validando aqui. Então eu tenho todos os casos onde deve retornar true e todos os casos onde deve retornar false, né? Por exemplo, aqui o caso do -1 e o caso do 0, ele me retorna falso, que vai entrar no default do meu código. Então se eu executar aqui o meu teste, .NET teste, ele vai executar os meus testes. Pode ver, os meus 11 testes passaram, que são mais esses 3 aqui, mais esse 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Mas cada valor aqui ele conta como um teste, tá? Apesar de serem só 2 métodos. Então, passou. Do jeito que está lá, passou. Então, a cada alteração a gente vai executar os nossos testes para ver se a gente não alterou o comportamento, aquilo que eu falei lá no início. Independente da alteração que você fizer, o comportamento do teu código não pode ser afetado. E através do teste é a forma mais prática que a gente tem de avaliar se alguma coisa foi alterada ou não. Voltando à classe período. Assim, gente, para o vídeo não ficar tão extenso, eu já tenho todas as fases aqui separadas de melhoria. Eu só vou copiar e colar e vou explicar para vocês. Senão o vídeo vai ficar muito extenso, sendo que não tem necessidade, tá bom? Então aqui, a primeira melhoria que a gente pode fazer é essa variável aqui. A remoção dela. Não tem necessidade dela estar aqui. A gente pode reduzir colocando o return aqui direto. Eu vou fazer só o primeiro para exemplificar o que eu quero dizer. Seria remover isso e colocar aqui, retornar direto o false e tirar esse break daqui. Então, aplicar a mesma ideia para todos os casos e tirar esse return daqui do final. Basicamente, vai ficar dessa forma. O código fica dessa forma assim, como vocês podem ver. Ao invés da variável, eu removi lá a declaração dela do início, aqui do final, e estou atribuindo, removi a palavra break, e dentro de cada caso eu já retorno o mesmo valor. Então aqui, vamos rodar de novo os nossos testes para ver se a alteração não quebrou nada dos comportamentos que eram esperados. Os valores que devem retornar false, e os que devem retornar true, os casos, né, retornar true. Então aqui 11 testes aprovados, então estão todos ok. Vamos novamente ver qual outra coisa que a gente pode melhorar aqui, tá bom? Lembrando que esse código que a gente está falando aqui, eu estou mostrando um código em C#, tá? .NET, porém, isso não se aplica só a C#. Isso aqui pode ser usado em JavaScript, Java, qualquer outra sintaxe semelhante, mas a lógica você pode levar, assim, do jeito que eu estou passando aqui, pode ser que em uma linguagem ou outra tem algum detalhezinho, mas a lógica por trás é a mesma, tá bom? Pode ser que algum recurso ou outro que eu vou usar aqui para simplificar seja específico da linguagem,
mas é muito pouco. A maioria do que eu vou falar aqui você pode usar em qualquer linguagem. Partindo para o próximo ponto, o que a gente pode prestar atenção aqui, olhando com mais calma, tem casos que se repetem, o retorno. Pode ver que esses 3 casos retornam true e os demais retornam false. Então, eu não preciso ter essa linha dizendo que retorna true 3 vezes. Eu posso dizer de uma forma direta que esses 3 casos vão retornar true, colocando apenas um return true. Seria dessa forma. Veja o seguinte. Os 3 casos que retornam true eram o 2, 3 e 4. Está aqui retornando true. E aqui os casos que retornam false são todos esses e o default. Então a gente roda novamente o nosso teste para ver se está tudo certo. E está tudo certo. Agora vamos simplificar ainda mais. Tem outra forma mais objetiva de dizer que estes casos em comum retornam true e estes casos em comum retornam false. Isso eu acho que vai ser um recurso específico do C#, então talvez não se aplique em outra linguagem, mas acompanhem comigo como a gente pode reduzir mais um pouquinho. Vou copiar aqui, pegar da minha colinha. E fica dessa forma. Então, o que significa isso? Se vocês olharem aqui, o meu switch você vê que já reduziu bastante. E aqui, ao invés de eu colocar... Deixa eu até deixar comentado. É isso. Eu vou deixar comentado aqui em cima para vocês acompanharem o que eu quero dizer. Então, repara o seguinte. Do 2 ao 4, dentro desse período, ele vai retornar verdadeiro, certo? Então, uma forma mais objetiva de fazer isso é assim, com essa sintaxe. Isso significa o quê? Esse valor que entra no switch, ele vai ser assumido em n. Essa variável é declarada dentro do escopo deste caso específico. Esse n não é o mesmo n daqui. Esse n só existe dentro desse bloco do case. Você pode ver até, não sei se dá para perceber no vídeo, mas quando eu clico em cima desse n, só vai destacar aqui essas letras da variável n só nessa linha e não aqui embaixo, por exemplo. Então, como é que eu digo isso aqui? Por exemplo, aqui no switch como era antes, eu tenho o caso 2, 3 e 4, né? Para retornar true. Aqui eu estou dizendo que o valor que vir do ID, eu estou colocando na variável n. E estou dizendo que quando essa variável, o valor de n for maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4, ele me retorna true. Menor ou igual a 2 e menor ou igual a 4, ele está entrando na situação de atender 2, 3 e 4. Porque 2 é menor ou igual a 4? Sim, 2 é igual a 2. 3, ele é maior que 2 e menor que 4. E 4 é menor ou igual a 4. Aliás, é igual a 4. Então, esses 3 números atendem essa condição. Pois bem, e o próximo? No próximo caso, a gente tem aqui do 5 ao 9, que a gente atende dessa forma. Semelhante ao caso anterior, onde a variável que vai vir ser informada por parâmetro, onde eu vou jogar na variável n. Estou dizendo que do 5 ao 9, certo? Então, se ela for menor ou igual a 5 e menor ou igual a 9, ela vai me atender ao caso, dizendo que é false. Ou, um caso que foge aqui, que é uma exceção, igual a 1. Então, eu coloquei aqui se é igual a 1. Então, n igual a 1 ou menor ou igual a 5 e menor ou igual a 9. Essa condição, teoricamente, me atende a esse grupo de casos, tá? E aqui eu mantive o meu default para representar este default. Eu vou apagar aqui agora os comentários, uma vez que eu já te expliquei. E vamos rodar novamente os nossos testes para garantir que tudo deu certo. Hora da verdade, teste aprovado. Vamos lá, vamos continuar refatorando. Como que a gente pode reduzir isso aqui ainda mais? Olhando assim, agora na verdade não é nem questão de redução, é mais talvez de clareza na leitura.
Até acho que aumentar talvez um pouquinho os números de linhas, não sei, mas de qualquer forma eu acho que vai ficar mais claro a gente usar o if tradicional, porque sendo que tá dessa forma, eu particularmente não vejo sentido em usar o case. Então, sendo assim, que eu consegui reduzir dessa forma, e já tá aparecendo bastante um if, né? Não tem cara mais de switch cases aqui. Então eu vou usar um if tradicional para representar, e ele vai ficar dessa forma. Aqui neste caso a gente tem as mesmas condições que estavam no switch, só que eu migrei para o if. Então aqui eu estou retornando true para aquela primeira condição que já atendia ao caso, e aquele segundo switch, aquela mesma condição que estava lá naquele when, eu coloquei aqui, que é o que retorna false. E o nosso else representa o nosso default. Tecnicamente isso atende aquelas mesmas condições e fica mais legível. Não sei se aqui deu um pouquinho mais, menos de linhas, mas não importa. Aqui eu quis melhorar a legibilidade do código. Então vamos rodar novamente os nossos testes e ver se está tudo certo. Mais uma vez tudo bem e vamos continuar refatorando. O que mais dá para melhorar aqui, gente? Agora presta bem atenção aqui, com mais calma. Repara que eu tenho uma regra para retornar true e uma regra para retornar false. E eu tenho um default que é false. Então concorda que só essa condição retorna true e o que não for isso aqui já é false? Então tudo que for diferente dessa condição é false. Então eu não preciso necessariamente especificar isso aqui. Eu posso simplesmente fazer isso. Então porque é algo binário, gente. É um verdadeiro ou falso. Então eu tenho uma condição que me retorna true e tudo que for diferente da minha condição que retorna true, ela vai me retornar false. Eu não preciso dessa expressão para retornar false, uma vez que eu tenho um default que retorna false. Tipo, tudo que não for isso aqui, que não for dessa forma, for verdadeiro, então vai ser falso. Então eu simplesmente venho aqui e apago. Prova disso é ver se os nossos testes não quebraram. E mais uma vez, tudo certo. Agora, a gente pode usar o if ternário ainda para deixar isso ainda menor, né? Então a gente pode fazer o seguinte. Esse eu vou escrever aqui. Return. Já vou te explicar. Se você não conhece o que é um if ternário, nada mais é do que um if de uma linha só, tá bom? Então aqui o que eu estou colocando? A minha expressão, tá bom? Se isso aqui for verdade, me retorna true. Se não, me retorna false. Simplesmente. Então, se eu vim aqui rodar os nossos testes, vamos ver se isso realmente atende o que eu estou falando. E novamente, testes aprovados. Tudo certo. Agora, algo que eu vejo... Isso aqui eu fiz de propósito, né? Eu particularmente não gosto, mas coloquei aqui só para ter o exemplo para vocês. Isso aqui, gente, essa expressão, ela já me retorna um booleano, um valor booleano. Então eu não preciso dizer que se for igual a isso, me retorna true. Se não, me retorna false. Se eu fizer apenas isso, o código já entende que se essa condição for verdade, ele vai me retornar true. Senão ele vai me retornar falso. Então eu não preciso dessas palavras. É um pouco redundante, na verdade, usá-las. Então eu lembro que no começo eu tive um pouco de dificuldade para entender isso. É um pouquinho abstrato. Mas uma vez que esse clique acontece na tua cabeça, cara, as possibilidades aumentam muito e fica mais fácil. Na verdade, você tem um ganho muito grande ao entender esse tipo de coisa. Expressão booleana é algo assim muito corriqueiro, vai acontecer muito na tua carreira e é muito importante que você domine. Apesar de ser algo simples e básico, é algo muito importante que você saiba usar bem, porque você vai usar muito. Bom, então é importante que você saiba usar da forma correta, a forma mais adequada para cada caso. Então vamos rodar os nossos testes mais uma vez e ver se deu certo. Aqui só por desencargo, né? Mas a gente já sabe que isso vai dar certo. Ok, novamente ok. Então, a última coisa que a gente pode fazer aqui é usar a arrow function. Se você não conhece arrow function, você remove, né, as chaves, remove essa chave
aqui. No lugar do return você coloca essa arrow, né? Essa flecha, igual maior. Isso é algo para quem vem do mundinho JavaScript, provavelmente já está acostumado. Em C Sharp é relativamente novo, tá? Eu não lembro agora para dizer quando que isso apareceu, mas é algo relativamente novo. Algumas pessoas não têm muito o hábito de usar, mas deixa ainda mais enxuto o seu código. E por fim, esse é o último ajuste que a gente vai fazer. E a gente altera para ver se não quebrou nenhum dos nossos testes. E mais uma vez, todos os nossos testes foram aprovados. Significa que aquela mesma lógica de 40 linhas está sendo atendida com apenas uma linha. Então você viu que a cada passo, a cada refactor que eu fui fazendo aqui, que a gente foi fazendo juntos, a gente foi melhorando, resumindo, tirando linha, porém mantendo o comportamento, mantendo a mesma lógica, tá bom? Esse é o princípio primordial da refatoração. E eu estava executando aqui, você viu que eu executei o teste a cada vez que eu fazia uma alteração. Eu já tinha isso aqui funcionando, eu não precisaria fazer isso. Mas na verdade, a mensagem que eu quero te passar fazendo isso é que você tem uma segurança com os seus testes. Quando você tem testes, você consegue refatorar com maior propriedade, com uma tranquilidade maior de que as coisas vão sair da forma que você espera. Fato é que a gente refatorou aqui e o código não quebrou, né? E se quebrasse, a gente ia saber, não precisava às vezes fazer um teste maior, porque quando você está mexendo num sistema grande, às vezes para chegar nessa condição específica, você tem que navegar por diversas páginas, quando na verdade você só quer testar aquele pedacinho de código. Então, o teste te dá mais agilidade nesse sentido e mais confiabilidade e segurança para você aplicar a refatoração. Se você não tem o hábito de fazer testes, é algo muito importante que você faça. Se você está começando na área, eu recomendo fortemente que você veja testes unitários. Comece por testes unitários. Mesmo que você não use na tua carreira ou no seu trabalho, na tua carreira que eu digo talvez nesse momento, é algo que é muito importante e alguns lugares valorizam, tá? Aliás, muitos lugares valorizam. Porém, tem outros lugares ainda assim que não valorizam. Mas é muito importante você saber. Na minha humilde opinião, isso é obrigação de todo desenvolvedor saber testar. Vão ter pessoas que vão dizer que testes não servem para nada. Essas pessoas você fecha o seu ouvido e continua andando, tá? Porque isso não é verdade. Testes servem sim. Tem muito lugar que não dá a devida atenção, empresas que querem um nível de agilidade e decidem abrir mão dessa qualidade que você pode empregar, porque fato é, testar o código envolve mais tempo de desenvolvimento. Porém, isso garante que o problema, não vou dizer que garante, que isso é muito forte, mas isso diminui consideravelmente os riscos de algum problema ser levado, entregue ao cliente, sabe? Você pega esse problema até mesmo antes de chegar numa área de qualidade, por exemplo. Então, você aumenta a qualidade do seu trabalho. No fim, todos ganham com esse tipo de atitude. Então, esse é o meu conselho que eu deixo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não entendeu alguma coisa do que eu falei, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu explico novamente, não tem problema. Se você tem alguma coisa a acrescentar, algum comentário, deixa lá também nos comentários. Eu vou ter o maior prazer do mundo em ler. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.